Olá, seja bem-vindo a mais um Na Trilha de Fausto, programa da Associação Goethe da Bahia, que tem essa denominação porque presta homenagem a Fausto, que, por sua vez, empresta o nome a esta que é uma das maiores obras do romancista alemão Johann Wolfgang von Goethe. Eu sou Jefferson Beltrão e nesta edição o foco são as atividades desenvolvidas pela Associação Goethe da Bahia em 2023 e as previstas para 2024. Quem vai dar detalhes do que foi conquistado e do que vem por aí é o presidente da Associação Goethe da Bahia, Álvaro Almeida, que já começa falando das conquistas do ano passado. A gente inaugurou, fundou a Associação Goethe da Bahia em 2022, mas as atividades começaram só no ano seguinte. Exatamente, Jefferson. Não houve possibilidade de iniciar em 2022 e começamos em 2023, já no mês de julho, com a palestra do professor de Teoria Literária da USP, Marcos Mazzari, que hoje é, sem dúvida alguma, o maior conhecedor de Goethe no Brasil, agraciado com a medalha Goethe Internacional da Associação Goethe de Weimar, tá? Professor de Teoria Literária da USP, que veio a Salvador e aqui, na sede da Academia de Letras da Bahia, proferiu uma douta palestra sobre Goethe e a sua influência no Brasil. Ou seja, como os autores brasileiros do romantismo foram influenciados por Goethe, Álvares de Azevedo, Machado de Assis, o nosso Castro Alves. Tá? Essa foi a nossa primeira atividade. A segunda atividade foi um concerto em parceria com a Associação Neogibá, do professor Ricardo Castro, onde apresentamos poemas musicados, poemas de Goethe musicados por grandes expoentes da música erudita internacional. Os poemas de Goethe foram musicados por Mozart, por Beethoven, por Schumann, por Schubert, por Brahms, e num concerto belíssimo, né, que teve grande receptividade, foram apresentados 17 desses poemas. A terceira atividade é um programa que olhamos com muito carinho, que é o programa Goethe vai à escola, que é destinado às escolas públicas de Salvador, onde é feita uma palestra apresentado a Goethe em vida, a obra dele e a própria vida do poeta, lidos alguns poemas e em seguida sorteamos um dos romances de Goethe de presente. Isso já previsto para 2024. Isso já foi realizado primeiro em 2023. Agora continuamos em 2024. E mais também uma série de palestras que realizei no Rotary Club de Feira de Santana, a convite da diretoria deles, tá? Em que falamos para os associados sobre a associação e os seus propósitos. Isso foi 2023. Agora, para 2024, nós temos uma programação muito abrangente e muito diversificada. Tá? Eu vou citar alguns dos itens que constam aqui da programação. Nós vamos fazer uma palestra intitulada As Mulheres de Goethe, ou seja, as musas que inspiraram o poeta. Goethe teve várias paixões, amou e foi amado por muitas mulheres, tá? Algumas, inclusive, que lhe trouxeram um relacionamento muito problemático, muito difícil. Uma delas, inclusive, a com Charlotte Buff, que quase termina em suicídio, mas Goethe continuou a sua vida literária, era um homem muito famoso, rico, bonito, muito atraente, tá? Não era difícil imaginar que tivesse realmente possibilidade de realizar grandes conquistas amorosas. Essa primeira atividade, tá, é para abordar exatamente essa relação de um poeta com suas musas e ver realmente discutir aquilo que se denomina o eterno feminino na obra de arte. A segunda atividade, planejada para o ano 2023, mas não conseguimos realizar, é uma leitura dramatizada de alguns textos de Goethe, que pretendemos realizar ainda no primeiro semestre, que são
trechos do Fausto, da Ifigênia Aulida, do Werther, do Wilhelm Meister e alguns poemas, com atores baianos ou locutores baianos, tá? Que vamos apresentar ainda num espaço não determinado. Tá? Depois, na área de filosofia, porque Goethe também foi um grande filósofo, trata-se da palestra Goethe, leitor de Spinoza. Tá? Goethe foi de formação religiosa luterana, com o passar do tempo se distanciou do luteranismo, teve um amigo que foi filósofo muito dedicado a Spinoza e que o influenciou. E Goethe leu muito profundamente Spinoza, não só Spinoza, mas também Platão e Aristóteles, mas ele teve uma vinculação muito forte com a filosofia através de Spinoza. Tá? Também queremos realizar um seminário de grande relevância, que é Goethe e a Educação Integral. Goethe foi em toda a sua vida um defensor extremado da educação integral. E o que é que ele chamava de educação integral? Era exatamente, ele entendia que não competia à escola unicamente a transmissão de conhecimentos, mas também devia cuidar da formação intelectual, espiritual, ética do alunado. Nós queremos convidar algumas pessoas do sul do Brasil e com educadores, professores aqui da Bahia, para discutirmos essa temática, tá, da educação integral em relação à educação praticada atualmente no Brasil. Qual é o approach possível das ideias de Goethe para a nossa educação atual? Nós vamos ter, já em março, a palestra do arquiteto Márcio Campos, professor da Faculdade de Arquitetura da UFPA, sobre o Goetheanum. O Goetheanum é um famoso edifício construído e projetado por Rudolf Steiner, tá? Que foi grande estudioso e catalogador da obra científica de Goethe. Está na cidade de Dornach, na Suíça alemã, e esse professor vai falar sobre esse projeto, que é muito interessante. Eles são uma instituição cultural que difunde muito as teorias de Rudolf Steiner e de Goethe. Tá? Queremos iniciar também um curso, Introdução à História da Cultura Alemã, em 2 palestras de História da Cultura Alemã, de 1800 até o ano atual, a época atual, tá? Em que se pretende discutir, apresentar e discutir fatos, eventos de toda a atividade intelectual desenvolvida e criada na Alemanha nesse espaço de tempo, na filosofia, na arte, na estética, na pintura, no cinema, no teatro, etc. Vamos continuar também com a mostra de filmes. Para este ano nós temos 3 filmes programados. É um filme muito bonito, muito interessante, inclusive que mereceu grande destaque no Festival de Cannes, que foi Goethe Apaixonado. É um filme muito bonito, que a primeira parte, a época que ele viveu em Wetzlar, antes de escrever os sofrimentos do jovem Werther. Tá? Depois um filme muito bonito, Lotte em Weimar, que é feito pela antiga Alemanha Oriental, tá? Baseado no romance de Thomas Mann, romance homônimo de Thomas Mann, né? Que é uma obra considerada um dos principais romances desse escritor. Naturalmente, uma encenação de Peter Steiner, que é um dos maiores diretores de teatro alemão contemporâneo, que é o Fausto. A montagem que ele fez do Fausto, primeira e segunda parte no teatro da Alemanha. Esse tem legenda em português, e as legendas foram tiradas exatamente da tradução do Fausto, da melhor que existe em língua portuguesa, que é de Jenny Clabin Segal, né, feita no século passado. Nós queremos fazer também uma exposição sobre Goethe para jovens, mostrando a obra, o locum das atividades do poeta, Weimar, Frankfurt, etc. Tá? Vamos prosseguir com a música, as atividades musicais. Vamos ter novamente um concerto sobre poemas de Goethe. E temos agora uma parceria da professora Flávia Albano, que é do Madrigal da UFPA, e vamos fazer uma série de palestras ilustradas, tá? Sobre obras Gounod, Massenet, etc., que abordaram obras de Goethe.
Programação vasta essa daí, hein? Mas não termina ainda aí. Falta mais um item importante, que é a Associação Goethe da Bahia está oferecendo, a partir deste ano, um curso de alemão para iniciantes a preços reduzidos. Então, as obras de Goethe já praticamente estão todas traduzidas em língua portuguesa, mas quem quiser ler a obra no original, ensaios, etc., outras obras que não foram traduzidas do alemão para o português, tá? Nós estamos oferecendo essa possibilidade de fazer um curso de língua alemã. Então, essa a nossa programação prevista para 2024. Uma programação que passeia não só pela obra de Goethe, mas da própria cultura alemã. E eu reparei que numa das atividades previstas para esse ano, existe uma que vai mostrar, digamos, a relação que existe entre a obra de Goethe e a literatura brasileira. Em que momentos a gente percebe essa influência, Álvaro? A obra de Goethe é do romantismo alemão, europeu, final do século XVIII, início do século XIX, na verdade. Até que ponto influenciou a literatura brasileira? Bom, veja, quando, após a publicação dos Sofrimentos do Jovem Werther, que é, por assim dizer, o grande livro que lança Goethe não só na paisagem literária alemã, mas internacionalmente, esse livro foi traduzido por muitos idiomas. E aqui no Brasil, exatamente no século XIX, vai haver uma recepção calorosa à obra de Goethe. Quem leu Goethe? Álvaro de Azevedo, Machado de Assis, o nosso Castro Alves, tá? Leram em francês. Goethe, a essa época, já era traduzido em francês, em inglês, em italiano, em vários idiomas europeus, espanhol. Tá? E aí, esses autores, tá, beberam profundamente nessa obra goetheana. Quer dizer, não se limitaram unicamente aos sofrimentos do jovem Werther, mas seguem-se outros romances do Goethe, por exemplo, Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, que é uma obra extraordinária, tá? De grande densidade psicológica e filosófica, tá? E As Afinidades Eletivas, que é um romance que até hoje, tá, ainda causa um impacto muito grande, talvez até muito maior do que aquele da sua época, a época em que foi lançado, porque é um livro que trata da questão da infidelidade conjugal, tá? Da atração mútua que vai além dos compromissos sociais, das limitações, etc. Então, a obra de Goethe, o romance, o teatro, mas também muito as poesias. Com essa produção poética imensa de mais de 3.000 obras, ele foi muito lido, em vários continentes, em vários círculos literários. E o Brasil, nessa época, ainda, em 1822, nós deixamos de ser colônia, mas só em 1889 é que chega a República para nós. Mas as influências dessa época, que era predominantemente portuguesa, mas, sobretudo, francesas, inglesas, alemães, também grande. O Brasil teve, no seu passado, muito maior influência europeia do que hoje, no presente. Hoje é uma predominância absoluta da cultura de massa americana, enquanto que na época, século passado e mais atrás um pouco, era muito diversificada. Vários países europeus que tinham influência sobre os intelectuais, os professores, os pensadores brasileiros. Uma das críticas que se faz sobre a obra de Goethe, uma crítica positiva, é que, apesar de ser uma obra centenária, ela se mantém atual. Ou seja, quem lê hoje uma obra de Goethe consegue identificar essa atualidade de que forma, Álvaro? Veja, a grande referência sobre a obra de Goethe é que a obra de Goethe aborda temas atemporais. Goethe aborda a questão da relação entre os indivíduos, o conflito entre os indivíduos, tá? A busca da virtude, tá? Os valores éticos. Tá? Goethe é um profundo analista, profundo psicólogo do caráter humano.
Tá? Então, esses personagens, embora com a roupagem do século XIX ou do século XVIII, né, os temas e as vivências deles, né, são situações muito atuais. Por exemplo, tá, a questão da discriminação social. Você vê nos anos de aprendizado, tá, de Wilhelm Meister, ou mesmo nos sofrimentos do jovem Werther, tá, essa questão do conflito entre a nobreza e os plebeus, as discriminações, uma classe dominante que era perdulária, exibicionista, vivia permanentemente em festa, tá? As atrocidades e injustiças que cometiam. Tá? Então, falar nesses temas, tá? É claro que há, na atualidade nossa, tá? uma receptividade muito forte, porque é a realidade que nós vivemos, das injustiças sociais, dos conflitos, tá? Da segregação, etc. Só que um dos maiores atrativos de Goethe é que ele é um profundo psicólogo, mestre na arte da descrição, tem uma leitura fascinante, tá? Imagens poderosíssimas, domina como ninguém o próprio idioma, tá? Escreve maravilhosamente bem, com metáforas belíssimas, com uma linguagem encantadora. Tá? Então, você lê os romances de Goethe e fica prisioneiro da escrita de Goethe. Você, como um estudioso de Goethe, tanto em alemão como em português, como é que você avalia o nível das traduções? Porque a língua alemã é uma língua muito, muito particular, não é verdade? Tem características únicas. A tradução, imagino eu, como qualquer língua, mas no alemão em particular, deva demandar um cuidado muito especial. Como é que você avalia a qualidade das obras de Goethe traduzidas para o português? O que se fez no século XX em diante é de muito boa qualidade. Por exemplo, a tradução do Fausto por Gene Klabin Segal no Brasil é muito melhor do que a de Castilho em Portugal. Tá? Os romances, tá? Os poemas, tá? Estão todos muito bem traduzidos. E em relação à língua portuguesa, e também à língua espanhola, por exemplo, e aliás, como é a língua francesa e a língua inglesa, nós temos já hoje em dia um corpo de tradutores de muito bom nível, de excelência, podemos dizer. Tá? Tanto que o Goethe tem uma literatura tão fascinante que o sofrimento do jovem Werther, por exemplo, você encontra num espaço de 20 anos 5 traduções feitas por tradutores brasileiros. Tá? Então, isso indica, primeiro, a força do romance, da literatura, a atratividade, tá? E o encanto que essa literatura exerce sobre esses tradutores. É claro que, para ler Goethe em alemão, demanda um tempo de conhecimento e estudo, porque Goethe escreve no alemão do século XVIII e XIX, sobretudo do século XIX. Mas mesmo as edições clássicas completas, por exemplo, da Hamburger Verlag, né, as grandes editoras que editaram Goethe, eles modernizaram em muito a escrita, né, para realmente torná-la acessível. Isso não acontece só com Goethe. Por exemplo, até o próprio Marx, o Capital, os valores e as medidas e os exemplos que ele dava, tá, foram todos transpostos para valores e medidas da atualidade para que ficasse mais fácil a compreensão. Agora, Goethe é um mestre da língua alemã. Tá? E é de uma profundidade, uma beleza excepcional. Tá? Mas ele está bem, em relação ao português, ele está bem traduzido. Os tradutores realmente são muito competentes, porque são pessoas criteriosas, são pessoas, praticamente todos acadêmicos, tá? Fizeram curso de letras, se dedicaram há muitos anos, conhecem as outras línguas, têm bons conhecimentos de latim ou de grego, tá? E aí estão
habilitados com as ferramentas intelectuais imprescindíveis para fazer uma tradução competente da obra. Maravilha. Na trilha de Fausto, é só uma prévia, viu? Mas em cada programa, um papo novo sobre Goethe e a sua obra, essa obra reconhecida mundialmente. Você pode ter também mais informações acompanhando as nossas redes sociais, o nosso site, que aparece também aqui no vídeo. E vale lembrar que a Associação Goethe da Bahia é uma entidade sem fins lucrativos. Qualquer ajuda pode ser feita por essa conta bancária que aparece também no seu vídeo. Álvaro, muito obrigado e até uma próxima. Disponha sempre. Um prazer foi todo meu. Abraço para você também. Até um próximo encontro. Até lá.